Donald Trump criticou o presidente russo por seus recentes comentários contra a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos da América afirmou estar muito irritado após Vladimir Putin questionar a credibilidade de Volodymyr Zelensky, líder da Ucrânia. Relatórios dizem que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está muito irritado e chateado. Vou impor tarifas secundárias em todo o petróleo que sai da Rússia. Seria isso. Se comprar petróleo russo, não poderá negociar nos Estados Unidos da América. Putin pensou que poderia ter o bolo e comê-lo também. Ele disse ao mundo que quer paz na Ucrânia, enquanto rejeita todas as propostas de cessar fogo e ataca constantemente os civis ucranianos. Agora Trump já teve o suficiente. A Rússia está prestes a ser duramente atingida, pois Trump acaba de prometer tarifas massivas sobre o petróleo russo e aliados russos. Trump havia dito à Rússia que isso estava por vir. Apesar disso, Putin não demonstrou intenção de aceitar um cessar-fogo. Agora, a Rússia enfrenta uma das situações mais aterrorizantes desde o início da guerra. Antes de continuarmos, se possível, inscrevam-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos lá! Os aliados russos agora serão forçados a parar de apoiar a invasão sem sentido de Putin. Aqui está o aviso de Trump que veio esta manhã. Apenas algumas horas atrás, o presidente Trump me ligou para dizer que está, citando, irritado com o presidente da Rússia, Putin, e ameaçou impor tarifas secundárias sobre o petróleo da Rússia. Citando, se a Rússia e eu não conseguirmos fazer um acordo para parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que foi culpa da Rússia, o que pode não ser, mas se eu achar que foi culpa da Rússia, vou impor tarifas secundárias em todo o petróleo que sai da Rússia. O senhor Trump disse que tarifas de 25% sobre o petróleo russo podem acontecer a qualquer momento e me disse que planeja falar com o presidente Putin esta semana. O presidente me disse, citando, que ficou muito irritado e chateado quando Putin começou a questionar a credibilidade de Zelensky e a falar sobre uma nova liderança na Ucrânia. As tarifas secundárias são um grande negócio porque são muito eficazes. Essas tarifas não serão aplicadas à Rússia porque, no final das contas, Estados Unidos da América e Rússia não têm muito comércio para começar. Essas tarifas secundárias serão aplicadas aos países que compram petróleo e outros produtos da Rússia. Esses países têm intenso comércio com os Estados Unidos da América. Estou falando sobre a Índia e a China, dois países muito dependentes da exportação de seus produtos para mercados ocidentais, como Estados Unidos da América e Europa. Se forem atingidos com tarifas secundárias, os preços de seus produtos aumentariam. E isso é algo que a China ou a Índia não podem arcar. Então, eles teriam que parar de comprar petróleo russo. Isso, em troca, colocaria uma enorme pressão sobre Putin para vir à mesa de negociações e trabalhar em um acordo justo. Além disso, como ouviram no final do clipe, Trump também não está feliz com os comentários recentes de Putin. O ditador russo recentemente fez comentários dizendo que a Ucrânia deveria ter uma administração da Organização das Nações Unidas dirigindo o país. E ele não acha que o governo ucraniano que está em Kiev agora é legítimo. Isso é algo que realmente irritou Trump. Então, vamos ouvir a declaração juntos. Isso leva ao fato de que as autoridades civis, que hoje, de acordo com a Constituição, pelo menos, não são legítimas. No final, nenhuma eleição ocorreu. A que isso poderia levar? O fato de que o poder real está em suas mãos. Isso, por sua vez, significa que já não está claro com quem assinar quaisquer documentos e não está claro qual força legal eles têm, porque amanhã outros líderes podem chegar através de eleições e dizer, bem, quem assinou o quê? Nós não sabemos, adeus. Mas esse nem é o ponto. O ponto é que essas formações neonazistas, como Azov e outras, estão efetivamente começando a governar o país. Surge a questão, como se negocia nesses casos? De fato, nesses casos, a prática internacional segue um caminho bem conhecido. Dentro do âmbito das atividades de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas, houve vários casos do que é chamado de gestão externa, uma administração temporária. Houve vários casos do que é chamado de gestão externa, uma administração temporária.
Seria possível, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, com os Estados Unidos da América, até mesmo com países europeus e, claro, com nossos parceiros e amigos, discutir a possibilidade de uma gestão temporária. E com qual propósito? Para realizar eleições democráticas, trazer ao poder um governo capaz que goza da confiança do povo e, então, iniciar negociações para um tratado de paz, assinar documentos legítimos que serão reconhecidos mundialmente e serão confiáveis e estáveis. Eu tenho uma ideia. Que tal estabelecermos uma administração da Organização das Nações Unidas em um país onde o líder está no poder há 25 anos? E esse país é a Rússia. Contudo, os Estados Unidos da América rapidamente rejeitaram a declaração de Putin. E a Casa Branca respondeu afirmando que o governo da Ucrânia é definido por sua Constituição e seu povo, sendo completamente legítimo. Fim da citação. Claramente, a Casa Branca não era fã das declarações que Putin fez. E é tão óbvio porque essas declarações são tão estúpidas. Porque pense sobre isso. A administração Trump está negociando com os ucranianos. E a administração Trump está negociando com os russos. De fato, foi o que ocorreu na Arábia Saudita, onde haviam negociações em duas salas distintas e somente após a conclusão de ambas, uma declaração foi realizada. Putin afirma que o governo da Ucrânia não é legítimo. O que isso diz sobre os Estados Unidos, que estão negociando com esse governo para trazer paz a este conflito? Putin alega que os Estados Unidos da América estão lidando com um governo que, segundo ele, não tem o direito de tomar decisões. Isso é uma declaração extremamente estúpida, quando relacionada com toda a situação que vem ocorrendo nos últimos dias. E isso, obviamente, está prejudicando Putin. Como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, a Rússia também não seguiu o cessar-fogo ao qual concordou. Na verdade, aqui temos uma declaração direta do presidente Zelensky dizendo como a Rússia continuou atacando civis ucranianos e famílias ucranianas, enquanto diz ao mundo que quer paz na Ucrânia. O ataque russo a Kharkiv ontem, infelizmente, tirou a vida de 2 pessoas. Meus pêsames para a família e entes queridos. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Todos receberam a assistência médica necessária. Agradeço aos nossos socorristas e médicos que trabalham diariamente para o nosso povo. Na semana passada, a maior parte da Ucrânia foi atacada. 1.300 bombas aéreas guiadas russas, mais de 1.000 drones de ataque, principalmente Shaheds, e 9 mísseis de vários tipos, incluindo balísticos. Um número significativo foi derrubado com sucesso pelos nossos guerreiros da defesa aérea e unidades envolvidas na proteção de nossos céus. A Rússia está prolongando a guerra e estamos fornecendo aos nossos parceiros informações completas sobre os ataques e as ações que o exército russo está realizando e preparando. Aguardamos resposta dos Estados Unidos da América e Europa e aliados a este terror contra nosso povo. Agradeço aos líderes e estados que compreendem isso e mantêm seu apoio. A estabilidade e previsão de apoio para a Ucrânia são cruciais. Agradeço a cada país que nos auxilia com o sistema de defesa aérea e investe em nossa indústria bélica. Isso protege a Ucrânia. Agora tenho certeza que vocês viram na tela a devastação que a Rússia está causando à infraestrutura civil ucraniana. Isso não está nas linhas de frente, não são soldados. São pessoas comuns que estão tentando seguir com suas vidas enquanto seu país está sob uma invasão e a Rússia continua atacando esses civis. É simplesmente repugnante. Na verdade, há apenas 2 dias, o porta-voz russo, Dmitry Medvedev, confirmou ao público que a Rússia está se retirando do cessar-fogo de 30 dias, ao qual havia concordado. E desde então, eles têm bombardeado e atingido todos os prédios civis e atacando cidadãos ucranianos. É aqui que voltamos aos drones que a Rússia está usando para atacar a Ucrânia, porque a Rússia realmente não tem uma indústria de drones, mesmo após 3 dias de guerra com drones. Por outro lado, a Ucrânia
que não tinha uma indústria de drones para começar em 2022, agora tem uma das indústrias de fabricação e inovação de drones mais fortes do mundo. Eles estão de fato produzindo mais de 1 milhão de drones por ano. E outros países realmente querem se associar à Ucrânia e aprender tudo o que a Ucrânia aprendeu nesta guerra. Enquanto a Rússia depende do Irã, o Irã tem enviado à Rússia todos esses drones Shahed que a Rússia está usando para atacar a infraestrutura ucraniana. Isso é algo que o presidente Trump também está visando. E isso é o que ele teve a dizer sobre esses drones há alguns dias. Drones iranianos estão atacando e matando ucranianos todos os dias. Por que você não está fazendo algo a respeito disso? Bem, vamos ver o que acontece com isso. Estou recebendo relatórios sobre isso e estamos analisando um relatório. Você está certo. Eles produzem muitos drones, o Irã produz muitos drones, eles também produzem drones muito eficazes, eles são muito eficientes em algumas coisas. O Irã está muito alto na minha lista de coisas para observar. E como você provavelmente sabe, eu lhes enviei uma carta recentemente e eu disse, vocês vão ter que tomar uma decisão de um jeito ou de outro. E nós vamos ter que conversar e resolver isso, ou coisas muito ruins vão acontecer ao Irã, e eu não quero que isso aconteça. Minha preferência, não por força ou fraqueza, é que resolvamos isso com o Irã. Se não resolvermos isso, coisas terríveis acontecerão ao Irã. Hoje, Trump tinha mais uma mensagem para a liderança do Irã. E essa mensagem vem junto com 7 bombardeiros B-2 que estão estacionados bem na porta do Irã. O presidente disse que também está considerando tarifas secundárias se o Irã não concordar com um acordo nuclear. Citação: se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeios e serão bombardeios como eles nunca viram antes. Espero que Putin receba a mensagem. Seus aliados começarão a cair como moscas, um a um, se a Rússia não vier à mesa de negociações e não negociar de boa fé. Muito depende da ligação que vai acontecer entre o presidente Trump e Putin esta semana. Estou certo de que a Rússia apresentará muitas provas, alegando que a Ucrânia está violando o cessar-fogo. Mas no fim, todos sabemos a verdade. Sabemos quem iniciou esta guerra. Sabemos quem iniciou a invasão sem sentido e está atacando os civis. Putin realmente não quer um cessar-fogo, mas também não quer que o mundo saiba que ele é o que está sendo um impedimento para a paz, porque a administração Trump deixou claro que se a Rússia não vier à mesa de negociações de boa fé, então a Ucrânia terá todas as opções disponíveis para ela. A Ucrânia terá mais armas mais fortes, e além disso, a Rússia terá mais sanções, mais aplicação de sanções e sanções secundárias. A Rússia não pode se dar ao luxo de correr esse risco, e é exatamente por isso que eles estão prolongando as negociações. Toda vez que há um cessar-fogo, a Ucrânia concorda com ele incondicionalmente, e a Rússia adiciona 1000 condições apenas para um cessar-fogo de 30 dias. Lembremos que o objetivo principal do cessar-fogo de 30 dias é interromper os combates, ir à mesa de negociações e encontrar uma solução que funcione para ambos os lados. Qual o sentido de colocar condições num cessar-fogo de 30 dias, quando o objetivo principal é ir à mesa de negociações e resolver as diferenças? Putin tem muito medo de enfrentar Zelensky. Isso não faz sentido. Putin teme que, ao fim da guerra, os soldados que ele treinou retornem e comecem a questionar todas as mentiras que ele tem contado aos cidadãos russos. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. O YouTube não tem criadores suficientes atualmente. É por isso que você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações, como este. Obviamente, isso não significa que todos devem iniciar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebo frequentemente essas perguntas por e-mail de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer criar um canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio. Agora, de volta ao vídeo. Zelensky compartilha esse ponto de vista aqui.
todos entendem que o presidente da Ucrânia é legítimo e Putin é um criminoso de guerra. Ou seja, esta é uma resposta para todo o mundo civilizado de hoje. Putin faz isso por um motivo diferente. A questão não é quem é legítimo em sua opinião, mas sim quem é ilegítimo. Ele sempre encontra algum motivo para não encerrar a guerra. Ele tem medo de negociações com a Ucrânia. Ele tem medo de negociar comigo pessoalmente, e ao excluir a Ucrânia das negociações, ele mostra que, em sua visão, a Ucrânia não é considerada uma participante legítima. Acho que, em princípio, concordaríamos em não falar com ele, mas com alguém que representasse a Rússia. Se existem pessoas, acredito que existem empresas na Rússia que possuem muitas regiões diferentes. Eles têm, inclusive, áreas sérias de negócios. Acho que poderíamos nos comunicar com eles se tivessem uma visão de como acabar com a guerra. Se eles estão dispostos a se opor a isso, já que Putin não quer acabar com a situação, mas alguns querem, então por que não? Acho que há alguma oposição lá que tem medo de Putin. Bem, talvez eles não tenham medo se a Europa, a América, a Ucrânia estiverem prontos para falar pela posição. Algo importante aconteceu ontem que quero destacar, e acredito que isso teve um grande papel nos comentários do presidente Trump hoje. Ele jogou golfe com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Tenho certeza de que as conversas durante essa rodada de golfe mudaram muito a opinião de Trump. A Finlândia tem um longo histórico com a Rússia e, por isso, sabe exatamente como os russos pensam, se comportam e negociam com os vizinhos. Tenho certeza de que o presidente Stubb compartilhou tudo isso com Trump durante o jogo de golfe, e essa foi a declaração que Trump divulgou em seguida. É uma declaração muito positiva para a Ucrânia e para a Finlândia. Joguei uma partida de golfe com Alexander Stubb, presidente da Finlândia. Ele é um ótimo jogador e ganhamos o torneio de golfe para convidados masculinos no Trump International Golf Club em Palm Beach County. Com o lendário Gary Player, o senador Lindsey Graham, o ex-congressista e apresentador de televisão de grande sucesso Trey Gowdy. O presidente Stubb e eu buscamos fortalecer a parceria Estados Unidos da América, Finlândia, incluindo a aquisição e desenvolvimento de quebra-gelos essenciais para os Estados Unidos da América, promovendo paz e segurança internacional para nossos países e o mundo. O presidente Stubb me afirmou enfaticamente que os Estados Unidos estão fortes e de volta. Concordo com ele. Recentemente, o presidente Trump tem expressado veementemente seu apoio à Ucrânia e defendido que o mundo continue a apoiá-la. Porque ele sabe o que acontece quando o mundo não apoia os vizinhos russos. A Rússia assume o território deles, mata qualquer tipo de democracia no país e o transforma em um estado fantoche. Hoje, obtivemos mais detalhes sobre o que Trump e Stubb conversaram do próprio Stubb. Trump questionou o presidente finlandês sobre a confiabilidade de Putin. Eu disse não, disse Alexander Stubb. Ele passou 7 horas com Trump discutindo assuntos sérios, jogando golfe e depois disse: os Estados Unidos da América estão trabalhando em sanções caso Putin se recuse a cessar fogo na Ucrânia ou quebre a trégua. Eles falaram sobre isso ontem. E hoje temos comentários do presidente Trump. Os comentários mais positivos, de longe, sobre a guerra e a Ucrânia. Muitas pessoas podem discordar, mas eu acredito que aquela rodada de golfe teve um grande impacto no pensamento de Trump. Eu digo isso porque esses foram os comentários feitos pelo presidente Trump nos últimos meses. Ele é muito pró-ucraniano, e isso porque sua família foi profundamente afetada por tudo que a União Soviética fez, tudo que a Rússia fez à Finlândia no passado. Vamos assistir a este clipe. Mas perdemos nossa soberania. Não conseguimos decidir em quais clubes entrar. Só conseguimos entrar na União Europeia quando a União Soviética desabou em 1995. E perdemos 10% do nosso território, incluindo as áreas onde meus avós nasceram e onde meu pai nasceu. Agora, a única razão pela qual estou dizendo isso é que o apoio que você verá do público finlandês
e eu acho que de todos ao redor desta mesa, é o apoio da identidade e da experiência histórica. Agora, meu grande ponto é que parece haver algum mal-entendido sobre o que está acontecendo aqui. A Rússia obviamente começou esta guerra. Mas lembre-se de que começou essa aquisição de território como esferas de interesse já em 2008, atacando a Geórgia, e então em 2014 anexando a península da Crimeia. E então, no final do dia, estamos aqui para comemorar o 3º aniversário do início da guerra em grande escala, mas a guerra está acontecendo há praticamente 11 anos, desde 2014. E muitas pessoas não entendem que isso não é apenas sobre a Ucrânia, mas também sobre a Europa, também sobre os Estados Unidos, também sobre o direito internacional e, no final do dia, é sobre a ordem mundial. Então, se agora permitirmos que a Rússia faça o que quer fazer, em outras palavras, interrompa a existência de um Estado ucraniano, então não é apenas a Ucrânia que perdeu, é a Europa que perdeu, é o Ocidente que perdeu e também os Estados Unidos que perderam. E para aqueles que duvidam disso, deixe-me dizer uma coisa muito claramente. Você não pode confiar em Putin. Você não pode fazer um acordo com Putin porque isso significa basicamente um acordo também com a China. Eu também digo que para aqueles que duvidam, a única maneira pela qual a Ucrânia vai ganhar completamente esta guerra é que continuemos o apoio que temos dado a você desde o início. E eu também digo que se a Rússia conseguir o que quer agora, acredite em mim, não vai parar com a Ucrânia. Sabemos que Putin continuará porque sua mentalidade é de imperialismo e esferas de interesse. Portanto, é evidente que a Finlândia continuará a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Somos o 5º maior doador de produto interno bruto per capita. Deixe-me terminar, no entanto, dizendo que acho que nas últimas 2 semanas nós meio que